paz do Senhor para a igreja. Culto de adoração. Festividade, o ministério de louvor, não podia ser diferente, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos, poder adorar o Senhor, poder trazer um pouco, contribuir com aquilo que o Senhor Ele tem para ministrar aos nossos corações, para solidificar mais e mais a obra que já está sendo feita. Mas toda obra, irmãos, ela precisa sempre passar por às vezes, por um processo de lapidação, de moldagem, para que a gente possa compreender. Para não fugir, eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia, as Sagradas Escrituras comigo, em nome de Jesus. No tema que foi proposto, eu não vou fugir do tema, e nem mesmo da referência. A referência encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42. Diz assim a palavra: e perseveravam na doutrina, em algumas traduções vai dizer ensino, dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Podemos sentar em nome de Jesus. Irmãos, é um tema bastante sugestivo. Por que digo sugestivo, irmãos? Primeiramente eu gostaria de agradecer pastor Daniel, pastora Roberta, Natan, cadê o Natan? Está lá? Pelo convite mais uma vez, por me dar a oportunidade e a responsabilidade de trazer a mensagem, de subir a esse púlpito para estar ministrando a igreja. Fazer menção aqui mais uma vez da minha esposa. Eu creio que na última vez que eu estive aqui, estava grávida, né? Agora está ali o Pedro, 1 ano e 9 meses, faz 2 aninhos em novembro. Minha esposa, que é bênção na minha vida. Eu consigo sentir a temperatura do culto, irmãos, às vezes não olhando para mim, mas olhando para minha esposa. E posso dizer que a maquiagem dela foi embora, irmãos. As lágrimas desceram. A entrega foi tremenda. Porque não é diferente do que acontece lá na nossa casa. Tudo que foi ministrado aqui é o que o Pedro ouve lá em casa. Até as medleys. Ele gosta da adoração, ele se entrega, ele fala, ele começa a se comunicar com o Senhor, porque nós temos ensinado, irmãos, ele a ser um verdadeiro adorador e gostar da palavra, gostar de oração. E isso é muito importante, irmãos, para a vida que ele terá como adorador. Adorador, irmãos, ele não depende de púlpito, ele não depende de microfone. A vida dele é uma adoração. Adoração, na verdade, é apenas a resposta de todo um processo. E eu vou falar sobre isso. Eu gosto muito de fazer, irmãos, uma pregação ou de ministrar de forma expositiva, observando o texto e trazendo, irmãos, através do Espírito Santo, a luz a esse texto, para que eu e para que vocês possam entender. Porque por mais, irmãos, que ensaiemos, por mais que planejemos, mas se o Espírito do Senhor não estiver ali, impulsionando, direcionando, posso até alcançar os resultados,
mas muitas das vezes eu não alcanço a excelência. A excelência, irmãos, é algo muito além do que nós podemos imaginar. Só Deus pode fazer. O milagre, a transformação através do louvor, da adoração, da palavra, ele vem de momento de comunhão e de entrega. É impossível transmitir algo da parte de Deus estando longe dele. Ah, mas eu estou na casa, mas Deus está em mim. Deus está na casa. Eu não estou falando de estrutura. Eu não estou falando de templo. Eu estou falando, irmãos, da minha vida. De uma vida, andar com Deus. E eu não estou falando de forma literal, andar não, irmãos. Fazer a vontade dEle, buscar a intimidade com Ele. E dentro desse versículo que eu acabei de ler para os irmãos, existe aqui um tripé. Todos nós sabemos, irmãos, que um tripé ele sustenta alguma coisa. Se os irmãos querem saber mais um pouquinho de tripé, é só olhar para aqui, para esse tripé que está sustentando esse celular que está fazendo a transmissão. Ele tem 3 pezinhos que sustenta uma estrutura. O que eu posso entender à luz do texto? Que para uma comunhão perfeita, primeiro, eu preciso estar em unidade com a doutrina, com a palavra e com os ensinos. É impossível, irmãos, adorar ao Senhor como Ele é, como Ele quer ser adorado, se eu não observar as Escrituras. E eu digo para vocês, irmãos, que essa palavra ela não foi ministrada por qualquer pessoa, nem em qualquer circunstância. Aqui nascia uma igreja conhecida na teologia como igreja primitiva, a primeira igreja, pós a descida do Espírito Santo, a ascensão de Jesus aos céus. Surge uma igreja genuinamente feita por crentes, cristãos, convertidos, que foram conduzidos na sua forma de cultuar, de agir, de proceder através do ensino apostólico, baseado nos ensinos de Cristo Jesus. Então não era qualquer doutrina, não era qualquer palavra. Essa palavra tinha peso. Essa palavra, irmãos, teve peso de sangue, para que chegasse a mim e chegasse a você. Essa palavra, irmãos, ela foi viva, eficaz, penetrante. Tão penetrante, irmãos, que antes era Jesus que pregava. E quando Jesus ascende ao céu, Ele diz: não vos deixarei, vos enviarei quem? O Consolador. Em outras traduções vai dizer, aquele que advoga, aquele que instrui, aquele que interpreta, aquele que nos dá um entendimento, não um entendimento, irmãos, filosófico, humano, natural, mas o conhecimento de Deus. Só podemos conhecer plenamente o Senhor através do Espírito do Senhor. O primeiro tripé é a palavra. Só que infelizmente existe algo que tem de uma certa forma, irmãos, maculado, transgredido, desvirtuado, trazendo, irmãos, interpretações errôneas acerca das Escrituras. Falsos profetas, como diz lá em 2 Pedro capítulo 2, anunciado pelos apóstolos que haviam entre eles falsos profetas, mas que também haveria falsos mestres.
se tem um pilar que o diabo ele tenta derrubar a todo momento contra a igreja, são falsos ensinamentos. E quando o falso ensinamento entra, irmãos, entra a anarquia. Eu não tenho que seguir pastor, eu não tenho que estar na igreja, eu não tenho que ser dizimista, eu não tenho que orar. Eu lembro, irmãos, que lá no Evangelho de Lucas tem algo que Jesus ensinou, e que até mesmo, irmão, se eu estivesse perto de Cristo, vendo tantos milagres acontecerem, né, pastor Daniel, o que você pediria? Senhor, me ensina a curar. Pô, Senhor, tu colocava a mão ali, não, eu também quero fazer isso. Não. A palavra vai dizer, irmãos, que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ó: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe por que eles pediram isso? Porque era importante, porque era fundamental. Se Jesus, não era só fundamental, Jesus fazia, ele era exemplo. Eles viam Jesus subindo ao monte, descendo o monte, indo sozinho orar. Quando ministrava algumas curas, gente, Lázaro, antes de pedir Lázaro, sai, ele orou, Pai. Irmão, Jesus, havia necessidade de Cristo fazer isso? Vamos ser sinceros, ele era Deus. Uma palavra dele, irmãos, era como se fosse o próprio Deus. Ele, não como se fosse, não, ele é o próprio Deus. Mas os discípulos vendo essa dinâmica constante, rotineira, isso é importante. Ele orava. Jesus, ensina-nos a orar. Foi quando Jesus ensinou a oração do Pai. Acabei de fazer uma transição aqui. Primeiro, está na Bíblia. Ensino, exemplo. E o terceiro, oração. Pastores, irmãos, ministério de louvor, não há comunhão sem palavra, não há comunhão sem oração. E não há comunhão se eu não assentar à mesa. Porque aqui está dizendo que partia aqui não é, irmãos, algo de filantrópico, vou doar pão, não, era a ceia do Senhor. E ceia do Senhor é um momento de plena comunhão. Traz à memória a morte, a ressurreição, mas muito mais do que isso, não é só uma lembrança, não. Sabe o que ele falou? Naquele exato momento que ele ascendeu aos céus, os discípulos olhando para ele, dois anjos dizem assim: esse mesmo que vocês viram subir, virá. Tem o louvor da harpa cristã, eu gosto muito de harpa, tá, irmãos? Que diz o trechinho assim: Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Hino de coral. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. A igreja responde: aleluia. Abaixere de calabaço, ne calabasas. Se todas as vezes que você participa da ceia, você não se sente mais próximo daquele grande dia, meu amado, a comunhão ela está comprometida. Se cada vez que você pega o pão e o cálice, não vier a promessa daquele grande dia,
aonde estaremos nas bodas do Cordeiro. E nas bodas do Cordeiro sentaremos à mesa com ele para a última ceia. Só que dessa vez não será em memória, será face a face. Se isso não me causa uma expectativa, se isso não me traz, irmãos, uma adoração, uma busca. Irmãos, eu lendo o livro me deixou assim bastante estarrecido. Estarrecido na seguinte forma: o quanto eu lendo aquilo que eu estava lendo me senti pequeno, desprezível. Um grande autor, escritor chamado John Bevere. Eu acabei de ler esse livro chamado Kryptonita. Quem puder ler, leia. Ele pega ali um pouquinho da situação do super-homem. E ele botou o grande título: o que tira suas forças? O que minava as forças do super-herói para deixar ele mais frágil do que o homem? Quem já viu o filme aqui? Que quando ele era exposto à kryptonita, ele ficava mais fraco do que eu. Sabe o que é a kryptonita? O pecado. E no final do livro, irmãos, ele pega alguns exemplos que deixou ele, irmãos, como um grande pregador que é, no chão. Aonde ele vai numa igreja, irmãos, aonde o islamismo, ele é muito forte. E simplesmente nessa igreja, varão, olha, ouça o que eu vou falar para vocês. Imagine uma igreja levantada em um país 99% muçulmano. Aonde nessa igreja, pastor Daniel, tem mais de 35 mil membros. 5 cultos por dia, porque o templo não suporta. E ele perguntou o segredo ao pastor da igreja. Ele falou assim: vocês lá nos Estados Unidos, olha só, escuta bem, vocês têm uma expectativa de vida até os 70, 80 anos. Aqui, a nossa expectativa de vida é a eternidade. Vocês vivem na terra como se não houvesse vida no amanhã. Nós vivemos aqui dia após dia, e a nossa expectativa é vida eterna. É por isso que adoramos, é por isso que pulamos, é por isso que adoramos e não tememos a morte. Pegou essa? A pergunta que fica, que para no ar, é o que nós temos feito? Será que a minha comunhão é comunhão mesmo? Será que eu amo as Escrituras a ponto de obedecê-la? A ponto de ouvir o anjo da igreja, o pastor da igreja, e entender que ele é voz? E que muitas das vezes pode ser que peça algumas coisas, irmãos, que fogem um pouco. Não, pastor, está sendo absurdo. Mas, meu amigo, põe uma coisa na tua cabeça: obediência é o princípio. É por isso que tem tanta gente louca por aí. É por isso que tem tanta gente batendo na parede por aí. Porque esqueceu de uma coisa chamada de obedecer. Ah, mas isso hoje em dia é retrógrado. Isso hoje em dia é uma subserviência. Isso hoje em dia não me traz liberdade. É uma democracia, meu amigo. Não estou falando de democracia, estou falando de teocracia. Lá no Velho Testamento o Senhor falava assim, se seguir os meus estatutos, os meus mandamentos, e andar nele, obedecer nele, bênção, não vai faltar nada. Israel! É só ler o Velho Testamento todinho. E sabe onde o povo pecou? Por não observar as Escrituras. E também não entender o poder de Deus. Como é que eu vou entender o poder de Deus se eu não examino as Escrituras?
Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não me aprofundo em entendê-lo através da sua palavra? É impossível haver comunhão com Deus, irmão, se eu não o conhecê-lo. O primeiro tripé é a palavra, o segundo tripé, irmãos, é a oração, o terceiro é a comunhão através do resultado que é estar aqui. Entender, irmãos, que a ceia do Senhor nos remete à eternidade, e que estou aqui de passagem, e que a adoração não termina aqui. Aqui é só um ensaio, porque os anjos nesse exato momento estão cantando aleluia, constantemente. Uma vez eu já falei aqui, irmãos, que a grande curiosidade que eu tenho na Bíblia não é de forçar o texto, mas uma curiosidade que eu tenho é saber em que tom, qual era a harmonia que aqueles anjos cantaram quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Qual era a melodia? Essa é a curiosidade, eu queria estar ali para ouvir. É o worship. Tem gente que não gosta de worship, mas é um worship. Não tem mais letra. Glória a Deus nas alturas. Acabou. E rapaz, imagina aqueles pastores ali, gente. Vindo aqueles anjos. Jesus nascendo. A esperança da glória. O libertador de Israel. Qual era o tom daquele louvor que Miriam cantou, hein, gente, quando passou o Mar Vermelho? Qual era? É a curiosidade que eu tenho. Quando eu estiver lá, eu vou perguntar: Miriam, canta um trechinho. Os hinos que Davi cantou, gente, salmos. São muitos, hein? Tem toda a eternidade para aprender, gente. Se preocupe não. Cada salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu reino. Essa é a curiosidade que eu tenho. Comunhão, irmãos, não é um ajuntamento de pessoas. Comunhão é um relacionamento pessoal e espiritual sob a ação do Espírito Santo. Se você não entender isso, eu estou deslocado. Não é para você ter um entretenimento, não. Aqui, irmãos, é para ter relacionamento pessoal, espiritual, sob a ação do Espírito. E como é que o Espírito fala? E o Espírito diz à igreja, através da sua palavra, através do louvor, através de testemunhos. E isso se manifesta dentro de um processo que não vem no momento. Cito um exemplo. Quando Davi adorava, Mical, lá da janela, observava Davi e ficou ali, irmãos, envergonhada, porque Davi estava de forma extravagante na adoração. A Bíblia vai dizer que ele tirou, irmãos, as suas roupas reais. Está muito pesado, né? Esse negócio aqui está me atrapalhando. E foi para o meio da multidão. Mical não entendeu. Sabe por que Mical não entendeu? Em que momento o seu pai Saul buscou a arca da aliança para entender a vontade de Deus? Davi dançou porque foi atrás da presença, buscou a presença. E ele chega para Mical: Mical, se você entender o que Deus fez comigo, você vai saber porque eu adoro assim. Mical, se tu conhecer minha história,
da onde Ele me tirou, das promessas, das lutas, você vai entender por que eu adoro. Sabe o que é o processo na sua vida? É aquilo que vai te levar à intimidade com Deus. Algumas vezes doloroso, algumas vezes sereno e tranquilo. Deus vem e fala contigo. Mas pode ser que Deus vai te falar contigo de uma outra maneira. Sabe a outra maneira, né? Aquele momento em que você não tem para onde olhar. Você só vai olhar para o alto. Vai surgir aquela coisa genuína, íntima, sem nenhuma interrupção, nem barreira de sinal, nem celular. Oh, Jesus! As redes sociais não vão ser... Sabe aquele momento? É o momento quando você chegar no fim de você mesmo. É o recomeço de Deus na sua vida. Quando você chegar no fim de você mesmo, é o recomeço de Deus na sua vida. Irmãos, eu não vou me prolongar, irmãos, mas tem uma passagem na Bíblia que fala sobre comunhão. Vamos aprender com ele. Quem já ouviu falar de Enoque? A Bíblia pouco fala desse homem. Fala da sua genealogia, que veio de Adão. Praticamente Enoque era neto. Não sei nem quantos tetras tem de Adão. Muitas gerações se passaram. Mas o capítulo 5, a partir do versículo de número 21, vai dizer que Enoque, com 65 anos de idade, ele teve Matusalém. E a Bíblia vai dizer que até essa idade, Enoque não conhecia Deus. Eu posso aqui conjecturar, não vou forçar o texto, tá, irmãos? Mas como é que Enoque, a partir daquele exato momento, ele passou a entender Deus? Talvez ele foi lá no... Talvez, irmãos, tá? Talvez. Ele foi lá em Adão. Irmãos, a Bíblia não é fria, tá, gente? Havia relacionamentos. E a Bíblia não chega a ter todos os detalhes, mas de alguma forma ele soube. E eu vou aqui conjecturar que Enoque foi lá em Adão, o primeiro homem, e chegou assim: Adão, meu tataravô, como é que era lá no jardim? Pergunta difícil, irmãos. Né, pastor Daniel? Imagine você pertencer a um lugar perfeito, criado por Deus para você, te dá autoridade para dar nome a todos os animais, comer, usufruir daquela terra sem muito esforço. O esforço era ficar contando, ver a beleza e todo dia ao entardecer encontrar com o mestre, com aquela brisa vespertina, dizendo Adão, e ele falar Senhor. E Adão andando com Deus pelo jardim, e Deus falando: Adão, e eu e hoje, como é que foi? Quais foram as experiências? Está se sentindo bem, Adão? Aquele diálogo, sabe? Aquele diálogo que a gente tem com um amigo, que a gente tem com o pai, com a mãe, com aquelas pessoas mais íntimas. Adão. Agora, você consegue imaginar o quanto isso foi difícil para Adão relatar isso para Enoque? Eu creio que foi com muitas lágrimas, de não estar mais no lugar onde Deus preparou para ter comunhão com o homem. E Adão relatar para Enoque: Enoque, lá eu andava com Deus, lá eu tinha, era tudo lindo,
dos melhores frutos da terra, uma paz que excede todo o entendimento, uma glória, uma alegria. Morte ou choro lá não tinha, tristeza e dor também lá não tinha. O que eu tinha lá era a eternidade, porque todo dia eu ia lá na árvore da vida e pá, para dentro. Eu soube o que era eternidade quando eu estava lá. Só que no capítulo de número 5, 21, irmãos, eu estou aqui, irmãos, contando um enredo, tá? Mas Enoque, de alguma forma, irmãos, ele mudou a história dele a partir dos 65 anos de idade, quando teve Matusalém. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. Por 300 anos, Enoque andou com Deus. E Enoque tinha 365 anos quando andou com Deus. E Deus fez, sabe o que com Enoque? Imagina, irmãos, para pensar. Você andando com Deus, Enoque mudou a vida dele. A Bíblia tem 4 versículos, vai dizer, e 2 versículos que vai ser enfáticos. E Enoque andou com Deus. E no último vai dizer que Enoque andou com Deus. E Deus fez o quê? Tomou ele. Enoque, você gosta tanto de andar comigo que você não foi feito para essa terra, eu vou te levar. Enoque morreu? Não, irmãos. Enoque foi arrebatado. Enoque, você quer tanta intimidade comigo, Enoque, que vou te falar um negócio, 300 anos não é 300 horas, nem 300 dias, são 300 anos. Qual a expectativa de vida de um brasileiro, irmãos? 60, 70 anos. Enoque andou 300 anos, irmãos. E você já está dizendo, estou cansado, estou decepcionado. Que esse negócio de comunhão com Deus. Um reino, irmãos, unido, ele prevalece. Mas o mesmo não acontece com o reino dividido. Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 12, 25, mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O coração de Adão estava dividido lá. Coração dividido, longe de comunhão, irmãos, é terra fértil para o diabo. Sabe o tripé? Se você derrubar um deles, você não se sustenta. Podem até te escorar, mas não é para isso que o Senhor te fez. Existe um ditado popular, irmãos, que navio não foi feito para ficar no cais. Navio foi feito para quê? Para navegar. O tripé foi feito para ficar escorado na parede com apenas um pé? Foi feito para colocar um cabo de vassoura ao invés da estrutura real e natural? Foi feito para andar de muleta? Se na música a gente faz um improviso, a gente está sujeito ao erro. Não estuda não para você ver. As notas, a harmonia, os ensaios. Como é que na vida, irmãos, a gente quer tratar ela como se fosse gambiarra? Como é que a nossa comunhão com Deus, a gente quer fazer essas coisinhas meio que na base do improviso? A sua vida tem valor. Jesus não te fez no improviso. A Bíblia vai dizer que desde ontem, quando você, antes de ser, irmãos, um gene, antes de você ser, irmãos, uma mistura, antes de você ser concebido,
Ele te conhecia. Você não foi feito no improviso. Você foi feito segundo a vontade dele, para a glória dele. Estar longe dele, irmãos, é estar sujeito à morte. Você sabe qual que é a tríade do diabo? Todo mundo, a galera sabe que é tríade. Rapaz, o negócio está meio musical aqui. Sabe qual é a tríade do diabo? Matar, roubar e destruir. E a do Senhor Jesus? Vida e vida com abundância. Essas são as 3 notas que Deus te quer. E sabe qual que é a pior morte? Sabe qual que é a pior morte? Se você for para lá, para Apocalipse, capítulo de número 22, 21 e 22, você vai saber. O pior estado, irmão, não é estar no inferno. Se Jesus fosse para o inferno, se Deus fosse para o inferno viraria céu. A pior morte, que a Bíblia vai dizer que é a segunda morte, porque a primeira é a morte física, não é a morte física, a morte da alma, não, a morte do espírito, não é nada disso. A segunda morte é a separação de Deus. Sabe por que o inferno é o inferno? Porque Deus não está lá. Sabe por que céu é céu? É porque Deus está lá. Sabe qual é a pior dor de Adão? Não é o jardim. A pior dor que Adão sentiu foi que ele não mais poderia ouvir o Senhor ao entardecer. Quando ele deixou de viver no processo e a comunhão perfeita, a pior morte de Adão foi a ausência de Deus. Aí você vai me perguntar, a comunhão, ela aperfeiçoa a adoração? Você consegue imaginar Adão antes e depois? Eu consigo. Adão no jardim, todo dia encontrando com Deus, era adoração plena, irmãos, era o céu na terra. Agora, após ter pecado e perder a intimidade com Deus, qual era o motivo de Adão adorar? Qual era o motivo? E Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? Comunhão. Está na mesma direção, no mesmo propósito, na mesma visão. Agora, não vou falar só de coisas ruins, irmãos. Eu vou falar agora, por último, para terminar, dos frutos da comunhão que aperfeiçoa a adoração. Adoração é o final. Eu estou falando de quando você para adorar e você começa a lembrar do que Deus fez. Os processos. De como Deus te reconstruiu. Agora, quando Deus tem propósito para um ministério, segura essa, ministério de louvor. Muitas das vezes Ele vai te quebrar para te reconstruir, tá? Você entende isso? A vontade de Deus de não perder a comunhão é tão grande que muitas das vezes vai vir as pequenas tempestades para causar o reboliço, para voltar vocês ao caminho. E quando Deus fizer isso, glorifiquem, porque Ele ainda quer ter intimidade. Porque no dia que Ele deixar de fazer, que saudade de andar no jardim, na comunhão contigo. É esse o canto de Dadão. Saudade. Você está aqui vivo, você está dentro da casa, e nada te impede de você restaurar essa comunhão com Ele. Nada impede, seja de 30, 40, 50, até 65 ou até mais, de voltar a andar com Ele, para que a sua adoração ela seja
perfeita. Por que aperfeiçoar a adoração? Não é cantar por cantar, Deus recebe, não, meu amado. Você consegue abrir rapidamente para terminar comigo 2 Crônicas? Vamos lá. Capítulo de número 5, versículo de número 12. É para o Ministério do Louvor deixar esse versículo gravado, tá? Bem assim, ó. Não sei se vocês sabem que lá no Tribunal de Justiça, não sei se vocês puderam observar isso, que existe uma cruz. Quem já observou isso? Quando você vai num tribunal, num fórum, tem uma cruz. Sabe por quê aquela cruz lá? Vocês sabem? Aquilo ali é um símbolo da maior injustiça que houve na face da terra. Aquilo ali é um símbolo para que juízes, promotores, quem for julgar, não ser injusto mais uma vez, como fizeram com aquele homem que estava naquela cruz. Então, às vezes, nós precisamos ter aquele versículo que nos norteie. Capítulo de número 5, verso de número 12, vai dizer o seguinte: e quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos dos irmãos deles, vestidos de linho, guardem isso. Eles estavam vestidos de quê? Você sabe o que significa linho fino? Pureza, santidade, comunhão. Ou seja, os cantores estavam preparados, santificados, cheios da presença, e por isso vestiam vestes de linho. Pulando mais à frente, no versículo de número 13, vai dizer: e quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram a trombeta. Sabe o que significa uníssono? Quem sabe aqui? Em uma só. Então o que vocês precisam? Vestes brancas, santidade e estarem em uníssono, uma só voz. Ah, eu tenho um líder. Como é que eu tenho uma só voz? Obedecer o seu líder, obedecer o líder maior, o seu pastor. Ah, mas o pastor não entende nada de música, mas ele entende de comunhão com Deus. E aí Deus fala com vocês assim: ó, tá errado. Esse louvor não é um louvor. É esse instrumento aqui, ó. Ele entende de instrumento, desse aqui. Para que você não seja apenas uma caixa que ressoe, um sino que tine, sepulcro caiado, lido por fora, mas todo arruinado por dentro. Então tenha muito cuidado. Mais à frente vai dizer o seguinte, lá no versículo 3, ainda vou pular para a parte, praticamente quase a parte B. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Mas para se encher de nuvem da glória, primeiro estavam vestidos adequadamente, o que denota o que eles eram, não apenas as suas vestes, e também estava em uníssono. Aí a glória vem. Lá no versículo 14, para terminar: de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Isso aqui é comunhão, não é? Quando existe um grupo de pessoas comprometidas em buscar a palavra, porque para você entender o que é linho fino, primeiro eles pararam para ouvir, né, pastor Daniel? Pararam para entender o sentido, o significado. E depois, irmãos, eles começaram a ensaiar, buscar a perfeição, mas não sem humildade. Porque eles faziam tudo em uníssono. Não existe apenas uma nota musical, irmãos. Como é que se constrói uma harmonia? São notas diferentes tocadas de forma simultânea. Você tem o quê? Um acorde. Mas são notas diferentes, que quando tocadas de forma simultânea, você faz o acorde. E por que eu quero que as pessoas sejam igual a mim?
E por que eu quero que todos cantem como eu canto? Por que eu quero que as pessoas adorem como eu adoro, irmãos? Entenda, irmãos. Deixa o varão adorar do jeito dele. Quem pula, pula. Quem dança, dança. Mas não julguem. Entenda a história do varão ou da varoa. Se ele está pulando, irmãos, é porque Deus fez coisas tremendas. Se tu está no caladinho com o Senhor também ali, Senhor, e você está recebendo, e você está em comunhão, irmãos. Comunhão não é todos iguais, não. Comunhão, irmãos, são diferenças que se complementam. Porque eu aprendo com a sua diferença e você aprende com a minha. Se eu não entender isso, para que igreja? Lembre-se que você e eu estávamos lá e éramos destituídos da glória. Todos pecaram. E se hoje eu estou aqui, é pela graça. E ouça, a graça ela não aconteceu comigo lá não. Quando eu peço perdão ao Senhor e eu sou agraciado pela misericórdia, a graça do Senhor continua atuante. A graça ela continua dinâmica. Todos os dias pecamos. Todos os dias, irmãos, carecemos da graça e da misericórdia. Somos imperfeitos. Agora, de que maneira que eu sou perfeito? Nele. Porque Ele me justificou. Ele pagou o preço.